Aleluias. Eu saúdo a todos com a paz do Senhor, amém? Quero saudar também os amados ouvintes que estão aí do outro lado da telinha, louvando e adorando ao Senhor juntamente conosco. Há quem diga que esse aqui é a melhor parte do culto. Eu particularmente discordo, porque o culto ele é um todo. Então, a melhor parte do culto começa quando você dá um clique aí na telinha e fala: vou adorar o Senhor juntamente com a igreja lá da Coab. E a partir de então, essa é a melhor parte do seu culto. Deus conhece a sua vida, Deus conhece o seu interior, Ele conhece a tua história. E Ele é aquele que está cuidando de cada detalhe. O Senhor não permitiu você parar aí para assistir em vão. O Senhor tem um encontro marcado com você, para mudar algumas coisas, primeiro da sua mente, depois do seu comportamento e, consequentemente, da tua vida, para melhor. Porque o nosso Deus é desse, Ele tem sempre o melhor para a nossa vida. Descansa o teu coração, porque nosso Deus está cuidando de tudo, amém? Glória a Deus. Abra a Bíblia comigo no Evangelho de Lucas, capítulo 23. Evangelho de Lucas, capítulo 23, versículo 26. Apenas um versículo. Aleluias. Diz assim, Evangelho de Lucas, capítulo 23, versículo 26. E, quando o iam levando, tomaram um certo Simão, sirineu, que vinha do campo, e puseram-lhe a cruz às costas, para que a levasse após Jesus. Vou ler novamente. E, quando o iam levando, tomaram um certo Simão, sirineu, que vinha do campo, e puseram-lhe a cruz às costas, para que o levasse após Jesus. Estava em casa meditando nessa passagem, na verdade estava com outra para falar, mas o Senhor é aquele que conhece a tua vida, a tua história, e Ele nos direcionou para essa passagem. Uma passagem que todos conhecem, que é a crucificação de Jesus. Jesus aqui estava sendo levado para o Calvário. E de repente aparece um certo homem na história, passa muito rápido. Poucas pessoas até nem conhecem esse tal de Simão, o sirineu. Quem é esse Simão? Em que a Bíblia fala aqui que obrigaram ele a levar a cruz de Jesus. E eu quero trazer você junto comigo para dentro dessa história e vir comigo para conhecer quem é esse Simão. A Bíblia não dá muito detalhe, mas o apóstolo Paulo vai falar a respeito da família de Simão em Romanos, por exemplo. Simão, ele era um judeu que morava na cidade de Cirene, por isso Simão, o sirineu. Ele trazia consigo a sua cidade, Simão de Cirene. E a cidade de Cirene, ela ficava no norte da África, aproximadamente uns 1.800 quilômetros de Jerusalém. Pelo fato dele ser judeu, os judeus eles tinham uma cultura anual, que é participar de algumas festas, sendo ela a festa da Páscoa. E o que acontecia? Quando chegava nessa época, os judeus que estavam espalhados por toda a região, eles se reuniam em Jerusalém para participar de um ritual que acontecia lá. Mas que ritual era esse? As pessoas, independente da distância onde elas estavam, elas saíam das suas regiões, vinham para Jerusalém e elas traziam consigo uma roupa. E essa roupa era uma veste branca, um vestido branco. Por quê? Porque quando chegava em Jerusalém, no momento do ritual, lá no templo, o que acontecia? O sacerdote, ele imolava um cordeiro, pegava o sangue desse cordeiro, jogava no altar, e ali ele pegava uma espécie de uma esponja,
molhava o sangue do cordeiro, e todos aqueles judeus que estavam na frente do altar vestidos de branco eram molhados por aquela esponja, eram molhados por aquele sangue que era aspergido sobre o altar. E aquilo para eles era um sinal de honra tão grande, porque eles saíam de tão distantes para participar daquele ritual, que eles pegavam aquelas vestes ensanguentadas com um respingo de sangue, né? Porque era uma bucha aí, jogava assim e respingava sangue neles. E aquilo era tão honroso, que eles, após acabar o ritual, guardavam aquelas vestes e voltavam para os seus lares, seguindo viagem de volta, e chegando nas suas casas, eles mostravam para sua família: olha, eu fui manchado com sangue, eu participei do ritual, nós recebemos o perdão pelos nossos pecados, porque esse era o objetivo, receber o perdão pelos pecados, através daquele sangue derramado lá no templo em Jerusalém. E estava na época da Páscoa. Simão estava lá em Cirene. Entenda comigo, eram 1.800 quilômetros de Jerusalém. Naquela época não tinha a facilidade que nós temos hoje, de pegar um avião ou pegar o próximo voo e chegar a Jerusalém. Não tinha esses carros vantajosos que nós temos nos dias de hoje para poder chegar mais rápido a um determinado lugar. Não tinha. A caminhada deles era longa e a pé. Eles enfrentavam frio, enfrentavam calor, enfrentavam os perigos na beira da estrada, mas eles tinham um propósito. E esse propósito era adorar, era participar daquele ritual. Simão, então, ciente do que estava por vir, estava com um propósito: eu vou para Jerusalém. Ele pega então, conjecturando aqui, começando a conjecturar aqui, ele pega então a sua veste branca, coloca dentro da sua bolsa e segue viagem de aproximadamente um mês. Há quem diga que a caminhada dele de Cirene a Jerusalém duraram aproximadamente 3 meses, mas vamos colocar aí um mês de caminhada. E eles saem em destino a Jerusalém. E quando eu estava estudando essa passagem, o Espírito Santo falou ao meu coração, e eu quero transmitir para você nessa noite. Entenda que Simão, ele tinha um propósito, ele tinha um objetivo, e ele precisava passar por uma caminhada. E no meio dessa caminhada, ele levou aquilo que era essencial. O Espírito Santo falou ao meu coração: Paloma, Simão levou só o essencial. E aqui o Senhor fala ao seu coração: eu não sei qual a caminhada que você precisa passar, mas entenda que tem coisas que você não pode levar. Tem coisas que vai atrapalhar você no meio do caminho. O Senhor está dizendo: tem coisas que você precisa deixar de lado. Leve contigo aquilo que vai te acrescentar espiritualmente. Leve contigo aquilo que vai realmente fazer sentido, efeito dentro do propósito que você arquitetou para a tua vida. Leve o essencial. Simão então vai, destino a Jerusalém. E eu imagino Simão na caminhada de 15 dias, 20 dias, um mês, se foi um mês que ele gastou, chegando nas portas de Jerusalém, nas entradas de Damasco. Eu imagino ele ansioso: está chegando a hora do sacrifício, está chegando a hora de eu receber aqueles respingos de sangue e levar para minha família esse troféu de honra. Está chegando o momento. Eu imagino ele então trocando as suas vestes, tirando aquelas vestes de poeira do decorrer da estrada e colocando aquelas vestes de linho branco, aquelas vestes brancas. Quanto mais branca era melhor, porque quanto mais branca, mais fixava e mais era visível o sangue que era respingado na veste. Imagina Simão então colocando aquelas vestes e ansioso para chegar no templo de Jerusalém. Mas no meio do caminho, dentro de Jerusalém,
Simão se depara com uma cena, não entendendo o que estava acontecendo, mas ouvindo apenas pessoas chorarem. Alguns estavam chorando, lamentando, outros estavam xingando, blasfemando, outros estavam dizendo: tem que ir para a cruz mesmo. Eu imagino Simão: o que está acontecendo aqui? E Simão então se aproxima para ver o que está acontecendo, quando de repente ele é lançado no meio daquela multidão. E alguém fala para ele assim: ó, pegue essa cruz e leva. E quando ele olha para o lado, vê um homem todo ensanguentado. Ele vê um homem todo machucado. Ele vê um homem mesmo que sem força, arrancando força física da onde não tem, mas se colocando de pé para cumprir um propósito específico e estipulado e arquitetado pelos céus. Simão então olha e vê este homem era Jesus de Nazaré. E ele então olha para Jesus. Jesus na noite anterior ele foi pego, ele foi preso, bateram em Jesus, cuspiram em Jesus, fizeram uma coroa de espinhos para Jesus. Querido, a coroa que fora feita para Jesus era uma coroa feita com espinhos. Eles tinham aproximadamente, eram espinhos africanos, eles tinham aproximadamente de 7 a 12 centímetros. Sabe o que é isso? Eram pontiagudos e espinhos fortes. Alguns marceneiros usavam um desse espinho como prego. Olha a força desse espinho. Agora imagina uma coroa feita desse espinho. Uma coroa feita desse espinho colocada sobre a cabeça de Jesus. Aqueles que pegaram Jesus para prendê-lo estavam caçoando dele. Jesus já estava ferido, Jesus já estava sangrando. Como não bastasse isso, agora ele estava recebendo uma coroa de espinhos. Aqueles que estavam colocando a coroa nele para não se machucar, usaram ainda uma vara, colocaram aquela coroa sobre Jesus e com a vara bateram naquela coroa em cima da cabeça de Jesus. E ali perfurou o couro. Aqueles espinhos tinham a capacidade de perfurar o crânio, mas assim não aconteceu, senão Jesus teria morrido na hora. Eles bateram com a vara, o sangue começou a escorrer pelo rosto de Jesus, mas eles não estavam nem aí. Eles estavam irados. Irados com quê? Irados com quem? Jesus foi uma pessoa aqui na terra que pregou, falou sobre o reino, falou sobre o amor, falou sobre a paz, mas eles estavam com raiva de Jesus, porque não tinha cabimento um homem reagir e agir como Jesus agiu. Alguém xinga Jesus, alguém bate em Jesus, Jesus vira a face para que batam na outra. Que homem é esse? O amor em pessoa estava lá ensanguentado. No dia seguinte, pegaram Jesus, condenaram Jesus. A multidão gritou: solte Barrabás. Barrabás era um ladrão, era um homicida. Ele matou, mas eles preferiam que Barrabás fosse solto do que Jesus. Jesus ali foi condenado. E ao ser condenado, Jesus recebeu chicotadas. Por lei, as pessoas que fossem condenadas do pior pecado, elas tinham que receber o pior castigo. E o castigo esse era de 39 chibatadas. Não era de qualquer chicote que Jesus apanhou. Jesus recebeu chicotadas de um chicote específico, que ele tinha aproximadamente 12 tiras de couro grudadas assim, 12. E na ponta dessas 12 tinha restos de ossada quebrado, misturado com algumas lâminas de armamento. Esse era o chicote a qual eles usaram para bater em Jesus.
Entenda, são 12 tiras. Jesus recebeu 39 chibatadas. Cada vez que aquele soldado, ele tacava o chicote na pele de Jesus, ao sair, aquela lâmina, aquela ossada, arrancava pedaço de carne de Jesus. E foi uma vez, 2 vezes, 15 vezes, 20 vezes, 31 vezes, querido. Jesus já estava com as feridas expostas. O sangue já não saía mais, mas esguichava. Imagina você comigo, um chicote daquele, 39 vezes. Jesus recebeu aproximadamente 468 chicotadas. 39 vezes 12. As feridas já estavam expostas. E em momento algum na Bíblia você vê Jesus gritando. Curioso, não? O grito, querido, ele é anestésico. Quando uma abelha, por exemplo, pica você, a primeira coisa que você faz, ai, né? Ou quando você dá uma batida na quina da cama com o dedo, ai, é automático, é uma defesa do seu corpo. Mas Jesus, ele não gritou, ele sentiu a dor 2 vezes. A Bíblia diz que como ovelha muda, ele foi para o matadouro. Ele sentiu por você 2 vezes. Foi condenado como o pior pecador. Mas ele sabia que você estaria aí agora, ouvindo essa mensagem. Ele sabia que era por tua causa, que era necessário ele passar por aquilo, para que você não fosse para o inferno, mas que você tivesse acesso ao céu de glória. Foi necessário ele passar por isso, por sua causa. Mas ele sabia. E ali ele foi chicoteado. Depois de ser chicoteado, eles colocaram uma veste em Jesus, querido. Jesus estava com o corpo dilacerado, feridas infeccionadas já, porque já estavam expostas. Ainda coloca uma veste sobre a ferida de Jesus. E ali caminha com ele sentido ao Calvário. Coloca sobre ele um pedaço de uma cruz. Segundo historiadores, a cruz ela tinha 3 metros na sua horizontal e 2 metros na sua vertical. Uma pessoa não aguentaria cerca de 150 quilos, que era como uma cruz pesada. Então, segundo historiadores, eles carregavam apenas uma parte da cruz. E Jesus estava lá carregando o madeiro. E o madeiro estava arranhando as suas feridas. E misturado àquele pano que ia esfregando nas suas feridas, e ia manchando de sangue. As vestes, se fora branca, já não era mais branca, agora estavam toda ensanguentada. Num dado momento da caminhada, Jesus ele cai. E no que ele cai, Simão aparece. E ali vai no cenário em que nós paramos. Simão olhando para Jesus, Jesus olhando para Simão. Entenda que Simão estava indo para o templo, receber as gotinhas de sangue lá no templo. Mas algo muda, a história muda. Deus tinha algo marcado na vida de Simão através daquele processo, através daquele encontro com Jesus na cruz. A vida de Simão mudou através daquele encontro. E então Simão ajuda Jesus a carregar. Ele carrega a cruz. E eles vão ali para o Calvário. Chegando no Calvário, eu imagino Simão ali olhando toda aquela cena. Já perdeu até a noção de que tinha que ir para o templo. Ele ficou tão impactado. Pessoas dizendo sobre Jesus, ele não merecia passar por isso. E outros já dizendo, vai, se você não é o filho de Deus, desce daí. Se você não é mesmo quem você diz que é. De um lado, as pessoas dizendo uma coisa, do outro dizendo outra coisa. E Simão ali no meio,
olhando toda aquela cena e vendo ali os soldados pegando Jesus, colocando uma mão de um lado, outra mão no outro, pegando o prego, colocando na mão de Jesus. Há quem diga que fora furado no punho, mas o prego estava lá. E os soldados, sem dó, com a sua força, martelaram as mãos de Jesus. Martelou a mão de Jesus ali naquela cruz, de um lado. E do outro lado, eles estendem o braço de Jesus. A cruz não era de Jesus, a cruz era de Barrabás. Na época da Páscoa, eles tinham que sacrificar um ladrão. E Barrabás, como fora solto, sobrou para Jesus. A cruz fora feita do tamanho de Barrabás, não do tamanho de Jesus. Barrabás era maior que Jesus. E por esse motivo, ao pregar de um lado, do outro não dava alcance. Os soldados estenderam os músculos de Jesus. E ao estender os músculos de Jesus, para que alcançasse o espaço, pregaram. E ao pregar, levantaram Jesus naquela cruz. A profundidade da onde a cruz era colocada era aproximadamente uns 70 centímetros. Pensa comigo, Jesus na cruz sendo levantado. Quando a cruz fica na posição reta, ela dá aquele baque. E ao dar aquele baque, lembra que estava martelado as mãos. Imagina a pele de Jesus sendo rasgada ali. Jesus foi moído. Jesus foi amassado. As feridas de Jesus estavam expostas. Ele sofreu. Às 9 horas da manhã, Jesus fora crucificado. E ali perdendo sangue. Deu 9 horas. Deu 10 horas. 11 horas. Meio-dia, 1 hora, 2 horas da tarde. Jesus ainda estava ali, brigando com o seu pulmão. Por quê? Porque estava numa posição em que ele teria que fazer esforço para respirar. A respiração já estava ofegante. Ele já não achava mais posição, já não entendia mais de onde estava vindo a dor. Se era da mão, se era das costas dilacerada, se era dos pés que já estavam perfurados. Ele não entendia mais de onde, se era da cabeça devido à coroa de espinhos. Jesus estava tomado de dor, tomado de sofrimento. Jesus estava ensanguentado, dilacerado, moído, como disse Isaías. Ele estava naquela cruz. Ele padeceu por horas, segundo a ciência. É por isso que eu creio nesse Jesus. Segundo a ciência, Jesus não teria suportado nem chegar no Calvário. Ele teria morrido lá nas chibatadas, porque nenhum ser humano suporta tamanha chibatada. Por lei era 39, mas o ser humano não aguenta as 39. Porque ali mesmo já teria perfurado o pulmão de Jesus e ele teria morrido. Mas ele foi. E chegando na cruz, ele padeceu por horas ainda. Por horas agonizando, por horas sofrendo. A ciência ali já teria decretado a morte de Jesus. Nenhum ser humano é capaz de suportar tamanha perca de sangue. Jesus perdeu todo o seu sangue. Milagre é Deus. É projeto dos céus na face da terra. Jesus ali, ele perdeu o seu sangue. Sofreu por horas. E aqui acontece algo glorioso. A morte não venceu Jesus. Num dado momento, às 3 horas da tarde, Jesus, ele olha para o céu e fala assim: Pai, em tuas mãos eu entrego meu espírito. A morte, desde as 9 da manhã até as 3, tentando ceifar a vida de Jesus, mas não conseguiu. No último segundo, Jesus disse assim: chega, já está consumado. Senhor, em tuas mãos eu entrego meu espírito. Eu venci a morte. Foi ele que se entregou, não foi a morte que ceifou ele. Foi ele que entregou o seu espírito. Estava consumado. Projeto arquitetado. Projeto estabelecido e concluído por mim e por você.
E Simão ali olhando aquela cena, imagina o efeito que isso não surtiu. Simão ali já estava ensanguentado pelo sangue de Jesus. Quando Jesus foi para ser batizado, João Batista olhou para ele e falou assim: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Simão estava indo para Jerusalém, para ir no templo, receber gotículas de sangue de um cordeiro que estava sendo morto, nem sabia o porquê, mas na cruz do Calvário, Simão teve um encontro com o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É na cruz do Calvário que Simão foi manchado pelo sangue do Cordeiro de Deus. Simão teve um encontro com o Cordeiro. Eu pergunto para você nesta noite: você já teve um encontro com o Cordeiro? Você já parou para pensar no significado que tem a Páscoa? No significado que tem o Cordeiro, no significado que tem Jesus para a sua vida? Se nessa noite você ainda não teve encontro com o Cordeiro, eu quero te convidar a estudar mais sobre a vida de Jesus, a se aproximar mais de Jesus. E assim como Simão, você vai ser impactado pela história de Jesus. Jesus ali entrega o seu espírito e acaba ali. Eu imagino Simão agora, depois de toda aquela cena, percebendo que perdeu o horário do sacrifício, já foi, com a roupa toda ensanguentada. E quando a roupa daqueles que iam para o templo, se estivesse suja, não ia entrar. Simão já deduzia assim: como a minha roupa está suja de sangue, mesmo se desse tempo de eu ir, já não poderia entrar mais porque ela está suja. Eu imagino Simão agora tirando aquela roupa, colocando na sua bolsa e retornando para a sua casa, naquela caminhada de 2 a 3 meses. Chegando em casa, ou melhor, no meio do caminho, Simão começa a digerir, começa a pensar em tudo que aconteceu, em tudo que ele vivenciou, em tudo que as pessoas falaram a respeito de Jesus. A fé foi alimentada dentro de Simão. Entenda, querido, que a fé, ela tem 3 pilares. Já estou caminhando para o final. A fé, ela tem 3 pilares. Primeiro pilar da fé, a compreensão. Como assim? Eu ouço falar de Jesus, eu compreendo o sacrifício feito na cruz do Calvário por minha e por sua causa. Compreensão. Segunda, aceitação. Eu aceito o sacrifício feito, realmente foi por minha causa. Eu aceito. Terceiro pilar, ação. Depois de eu ter compreendido, depois de eu ter aceitado, eu tenho que fazer por onde? Eu tenho que carregar em mim as marcas de Cristo, como disse o apóstolo Paulo. Já compreendi, já aceitei, agora eu vou agir. Não, a partir de hoje eu quero que as coisas sejam diferentes na minha vida, na vida da minha família, na minha história, em tudo que me cerca. Eu vou agir conforme os parâmetros propostos pela palavra de Deus. Ação. E foi isso que Simão fez. Ele chegou na sua casa e falou assim: olha, eu não trouxe aqui o sangue daquele cordeiro irracional. Eu trouxe aqui agora o sangue do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, manchado nas minhas vestes. E a família de Simão toma posse daquela palavra. Fala: mas como que você prova isso? Romanos capítulo 16, versículo 13. O apóstolo Paulo vai falar de Rufo, que era o filho de Simão, e Alexandre, que em muitas de suas cartas, no decorrer das viagens missionárias de Paulo, vai falar sobre o Alexandre, vai falar sobre o filho de Simão, que se tornou um grande missionário, porque ouviu e acreditou em tudo que seu pai disse, em tudo que ele viu. Ele acreditou no sacrifício feito na cruz do Calvário. A família de Simão mudou o trajeto da vida deles para melhor. Apóstolo Paulo fala sobre a mãe de Rufo e de Alexandre, ou a esposa de Simão. Fala que tem ela como mãe.
mulher de fé, tomou posse. E aqui eu quero encerrar essa mensagem, falando mais uma vez, te perguntando mais uma vez: você já teve um encontro com o Cordeiro de Deus? Já teve um encontro com a cruz? Já teve encontro com o Jesus que sacrificou a sua vida por sua causa? É uma noite de reflexão. Jesus padeceu por mim e por você. E o que nós estamos fazendo? Será que estamos compreendendo? Será que estamos aceitando? Será que estamos agindo? Fique com essa palavra, querido. Que o Espírito Santo possa ministrar ainda mais ao seu coração. Que através dessa palavra, do sacrifício de Jesus, você possa tomar uma atitude na sua vida e provar daquilo que Deus tem preparado para você. E lembre-se, leve o essencial, não se apegue com as coisas dessa terra. A cruz veio para te mostrar que existe um céu de glória. Jesus veio para te mostrar, para preparar o caminho para você, para te mostrar que o céu é infinitamente maior e melhor. Aqui você tem medo, aqui você sofre. No céu não há sofrimento e não há choro. O céu é infinitamente melhor. Tem alguns que têm medo da morte. Entenda, querido, que a morte para nós é apenas um fechar de olhos aqui na terra para um reabrir nos céus. A morte é apenas uma ponte. Não tenha medo das coisas que estão acontecendo aí, não. Jesus já havia falado que isso ia acontecer. Se você tiver com medo é porque você não tem certeza para onde você vai. A partir de hoje, começa a pensar mais, a refletir mais. Como está a tua vida? Como está a tua história? Como está a tua vivência? Ah, Paloma, está uma tristeza. Então é hora de mudar. Vai esperar até quando? Toma uma atitude. Receba o Cordeiro de Deus na sua vida. Amém? E aqui eu quero agradecer a oportunidade em nome de Jesus. Que Deus em Cristo possa abençoar a sua vida poderosamente. Amém? Agradeço a oportunidade.